eu vou montar este servidor. Então, é um servidor que vai ter um Ubuntu 24.04 LTS. Eu vou ter 10 GB de disco normal, não vai ser nenhum disco SSD nem nada. Eu vou ter essas portas 22, 80 e 443 aberta. A gente vai configurar SSH keys para esse servidor. E nesse servidor, eu também vou configurar, eu não sei se... eu coloquei aqui. Eu também vou configurar um segundo usuário. E esse segundo usuário vai ser para o GitHub. E esse usuário do GitHub, não vai ser do GitHub em si, né? Vai ser porque eu vou colocar uma GitHub Action para que, quando a gente fizer o deploy, um push no main lá do nosso repositório, a gente faça o deploy da aplicação neste servidor, tá? Mas eu já vou deixar o usuário pronto, eu não vou fazer a parte do Docker, nem a parte da Action nesse vídeo, porque, como eu te falei, não vai dar tempo. Tenho certeza absoluta que vai ficar enorme esse vídeo. Outra coisa que eu vou fazer vai ser configurar o SSH, né? Deixar as configurações um pouquinho mais fortes, e eu também, como eu vou ter um servidor de cara para a internet, eu vou configurar também o Fail to Ban. E eu vou configurar, isso não seria necessário, tá? Mas eu vou configurar um firewall. Não seria necessário na Google Cloud Platform, porque você já tem um firewall de frente, né? Você já tem um firewall na frente do seu server. Então, se você for lá e marcar que você não quer acesso naquelas portas, ele não permite, né, acesso. Mas eu vou configurar, porque se você não tiver na Google Cloud Platform, você pode também configurar isso aqui no seu VPS ou na máquina que você estiver utilizando aí. Ok? Outra coisa que eu vou fazer é domínio. Eu esqueci de te falar. Eu também vou redirecionar 2 subdomínios do meu domínio para o IP do servidor para a gente acessar isso por domínio. E na hora que a gente subir o Docker, a gente vai colocar o Nginx para fazer o load balancing da nossa aplicação. E eu também vou colocar o Certbot no nosso Docker, para que ele fique, para que ele primeiro crie os nossos certificados SSL, e aí a gente tenha acesso a HTTPS no nosso domínio, mas que ele fique também verificando e de, sei lá, 12 em 12 horas, mais ou menos, a gente faz uma checagem se o nosso domínio precisa ser, se o nosso certificado precisa ser renovado ou não. Se você não acessou ainda, se você for fazer pela Google Cloud Platform, console.cloud.google.com, acessa esse domínio aí. Se você não tiver conta, cria. Você precisa de um cartão de crédito para você acessar isso aqui. Provavelmente você vai ter que criar um projeto aqui, no caso, aí você cria lá o projeto, vai seguindo passo a passo lá, né? Novo projeto, é por aqui, né? Criou o projeto lá, beleza, você vai cair numa página aqui. Depois que você caiu aqui, você vai vir nesse menu aqui no canto. Vamos ver aqui, eu vou vir aqui na Google, na Compute Engine, e eu vou vir em instâncias VM aqui. E aí aqui eu vou criar a minha instância VM, e era a página que eu tava antes, né? Eu vou clicar em criar VM, né, para criar uma máquina virtual aqui dentro, e aí eu vou tentar dar um zoom na tela para você conseguir ver legal, mas aí eu mesmo paro de ver tudo aqui, né. Aqui nessa máquina virtual, eu vou dar um nome para ela, eu vou colocar Docker Labs nessa máquina. A região é importante, percebe que na lateral aqui eu tô vendo o valor estimado que vai dar mensalmente. Depois ali de ter escolhido a região e tudo, eu vou poder colocar outros servidores aqui dentro. E isso aqui é um negócio muito legal aqui desse servidor aqui da Google, porque quando a gente cria servidores na mesma região, não testei em outras regiões, mas se eu tiver de zona para outra zona, por exemplo, eu tenho um servidor aqui em Iowa e outro em São Paulo, eu vou ter que trafegar na internet inteira para comunicar esses dois servidores, né? Se eu tenho 2 servidores na mesma zona, eu fiz esse teste aqui, não tem custo adicional eu fazer nenhum teste dentro da rede aqui. Inclusive eu gravei até um short onde eu fiz um teste disso aqui. Eu tava estressando o meu servidorzinho lá com aquela aplicação Docker, com 2 servidores aqui na Google Cloud Platform. E daí eu tava com os 2 na mesma zona, você vai perceber que os 2 vão ter IPs internos que você consegue pingar de um no outro. E aí você pode usar esse IP interno para fazer os seus testes aí de maneira inteligente. Essa foi uma dica aí que eu acho que você não vai ouvir ela em muitos locais. Mas beleza, voltando aqui, eu vou escolher a máquina aqui. Isso aqui depende do tipo de serviço que você for utilizar, mas o mais natural é você querer uma computação diária de baixo custo, né? Tipo, eu quero só uma API normal aqui, né? Se for para IA, aí você vai ter que usar outra coisa. Se for alguma coisa que é mais CPU bound, você vai precisar de outra coisa. Isso aqui não vai servir. Mas essa aqui vai servir pra gente, e aí aqui você pode escolher os dados da máquina. Mas se você observar, ali eu usei exatamente isso aqui, ó. Se você observar lá no GitHub que eu tava te mostrando, no server eu usei E2 Medium,
2 vCPU, isso significa que eu tenho só um core, mas lá no servidor vai aparecer que eu tenho 2 cores e 4 GB de memória, porque o 4 GB, ele é o padrão aqui lá daquela por 7, mas você poderia diminuir. Eu achei que eu ia precisar de mais memória por eu estar estressando a máquina, mas minha máquina não passou de 500 MB de memória, mesmo estressando, então não precisava desses 4 GB aqui. Se você quiser personalizar, você pode fazer isso aqui, olha que você tem aqui, vCPU, 1 a 2 vCPU e um núcleo compartilhado. Esse núcleo compartilhado, ele é mais barato. Você vai ver aqui, ó, sem núcleo compartilhado, observa o preço, ó, subiu bastante, né? Se eu coloco o núcleo compartilhado, aí ele, lá, já caiu para um pouco mais barato do que estava ali antes. E ainda você poderia, eu acho que diminuir até mais ainda, ó, você poderia ir, deixa eu ver se dá para ir no mínimo possível ali. Eu acho que isso aqui é o mais barato que a gente vai conseguir, né? Ó, se eu fosse mexer aqui, ó, por volta dos $7 ali, é o mais barato que você vai conseguir. Eu não vou fazer isso aqui porque eu quero praticidade e agilidade no servidor aqui, enquanto eu estiver fazendo o tutorial. Mas você pode depois ir refinando isso. Mesmo depois de criar, você pode editar a máquina. Você vai ter que parar o serviço, é claro, se estiver no ar, né? Mas você vai parar, desligar a máquina e aí vem aqui editar e aí você pode mexer nessas configurações depois. Beleza, então isso aqui é só isso aqui mesmo, deve ficar nisso aqui. Só para te dar um contexto, eu deixei 2 máquinas aqui ligadas por cerca de 3 horas enquanto eu estava fazendo o teste. Deu R$2 o total. Tudo que eu usei estressando a máquina, eu achei que ia ficar muito mais caro, mas deu R$2 aqui, essas 2 máquinas por 3 horas ligadas. Mas faz o seu teste, você pode ir aqui depois em faturamento, relatórios e ver quanto que custou a cada dia. Você só consegue ver isso no outro dia. Então, se eu fiz um teste ontem, no outro dia eu consigo ver esse teste que eu fiz lá no faturamento ali. Beleza, voltando aqui, eu vou ali no SO e armazenamento, e aí aqui no SO, isso é importante. Eu fiz testes com o Debian Trixie, eu achei ele bem legal, veio quase sem nada, então lá, e depois eu fiz um outro teste, o final, eu fiz com Ubuntu. Então, eu fico meio assim sobre qual sistema operacional utilizar, mas só para te dar um contexto, aparentemente o que eu percebi é que o Debian, ele vem bem cru, vem bem assim, só seco o sistema operacional, e se você for precisando de coisas, você vai instalando com o apt get install lá, e aí o Ubuntu, ele já vem meio que quase que pré-configurado, tanto que eu até assustei que nessas configurações que eu fiz de SSH aqui, essas configurações, no Debian, eu tive que mexer em praticamente todas essas configurações. No Ubuntu, praticamente todas elas estavam já configuradas. Então, a gente vai ver ali quando a gente for configurar, tá? Mas é basicamente essa a diferença. Agora, o resto é tudo igual. Tudo que você instala no Ubuntu parece funcionar no Debian e vice-versa. Porque o Ubuntu deriva do Debian, né? Mas, ok, eu vou manter então o Ubuntu aqui, que foi o último que eu utilizei. Você pode utilizar qualquer um desses sistemas aqui. E aí, sempre que eu vou montar um servidor, pelo amor de Deus, utiliza algum sistema operacional Long Term Support, LTS, versões que tem mais suporte por mais tempo, ok? Não usa isso aqui, por exemplo. Pesquisa lá, quando você for pesquisar, olha se o nome tem LTS. E aí você utiliza essa versão de mais long support. Tá? Aqui eu só tenho Ubuntu 24.04 LTS aqui. Então deixa eu digitar aqui para ver se a gente acha. 2404 LTS, que é essa aqui que eu utilizei lá, que é a x86-64 e a AMD64. Eu evito um pouco usar ARM, mas isso faz muito tempo, então talvez não tenha nenhum problema. Mas antigamente, eu não tinha todos os pacotes, todas as coisas estáveis para ARM64. Agora já deve ter, então acho que não faz a mínima diferença. Mas eu vou, de todo jeito, colocar x86 aqui. E o disco, eu não vou mexer em nada, eu vou deixar isso aqui mesmo, mas você poderia colocar disco permanente extremo, sei lá o que extremo significa, né? Disco permanente SSD ou disco permanente padrão, o nosso tá no equilibrado. Eu nem olhei o que isso faz aqui. Mas eu vou manter isso aqui e isso aqui também aumenta o custo, dependendo do que você escolher, tá? Aqui vai dar, eu acho que é $1, né? Deixa eu ver ali. Isso aqui vai dar $1 pra gente aqui, ó, esse disco aqui. Ok, então configuramos o disco, proteção de dados. Eu não me lembro se, faz muitos anos que eu mexo aqui, eu não me lembro se eu que configurei isso aqui, mas não vou mexer em nada aqui, praticamente, tá? Uma coisa que eu lembro que eu fazia bastante quando eu atendia muito cliente que usava a Google Cloud Platform, era fazer schedule de fazer, talvez seja essa a configuração. Fazer schedule de todo dia, sei lá, meia-noite ou qualquer hora, faz um snapshot da máquina. Todo santo dia. E quando você for mexer nessa máquina, se você vier colocar a mão nela, fazer alguma coisa,
vai lá, manualmente, antes de você abrir a máquina e cria um snapshot, beleza? Dica de quem já sofreu bastante com isso aqui, que aí você tendo o snapshot, se você fizer alguma besteira, você só volta o snapshot e pronto. Mas aqui eu não vou mexer em nada. Na rede, isso é importante. Como eu falei pra você, o Google coloca um firewall aqui pra gente, né? Então eu não precisaria configurar um firewall no nosso servidor, mas como eu sei que nem todo mundo vai usar isso aqui, eu vou configurar um firewall lá que vai ficar firewall em cima de firewall praticamente. Então aqui eu vou liberar no firewall a porta 80 para HTTP e a porta 443 para HTTPS. A porta 22 já vai estar aberta. A gente vai conseguir acessar via SSH o nosso server, tanto que a gente vai ter o fail to ban olhando lá o nosso servidor se alguém está fazendo alguma besteira e bloqueando essas pessoas. Porque você vai ver, você coloca um IP de cara para internet, instantaneamente você já começa a ver no log bot tentando logar no seu server. Pode mudar o host se você quiser, que eu não vou mexer em nada. A rede é interessante. Lembra que eu comentei com você que eu consigo comunicar duas máquinas locais, né? Através deste IP que ele vai colocar ali pra gente, eu deixo isso automático, não tem problema, tá? A não ser que você queira, você pode fixar um IP aqui, tá? Eu tô com muito zoom aqui na tela. Eu acho que não é aqui, é aqui? Era pra ser aqui, em algum momento. Aqui, né? Então aqui, ó, eu poderia personalizar o meu IP, reservar o IP interno aqui pra manter sempre o mesmo IP, caso eu precise, mas eu não vou fazer isso. Então esses IP internos aqui que a gente tem, isso é muito importante porque é isso que vai permitir que eu comunique uma máquina com a outra. Aqui a gente não vai ter mais de uma máquina, então não faz a mínima diferença. Mas é esse IP aqui. Agora, o IP que é importante pra gente é este IP externo aqui. Você pode já reservar por aqui, né? Você poderia reservar por aqui, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso depois. Mas aqui, ó, já deixa como temporário aqui, porque depois eu vou ir lá e vou reservar esse IP, e aí a gente vai sempre manter o mesmo IP fixo externo. IP externo que tá falando aqui é o IP válido. Então é esse IP que a gente vai usar pra gente acessar o nosso servidor da nossa casa, pra gente redirecionar o nosso domínio pra esse servidor aqui. E aí um negócio muito interessante ainda sobre aquele teste de local. Imagine que eu criei aqui nesse Google Cloud Platform 3 máquinas, uma para ser um load balancer e 2 máquinas internas. Suponha que eu queira subir esse mesmo servidor em 2 máquinas internas e na frente eu coloco o Nginx como load balancer. A gente vai fazer isso, só que a gente vai fazer dentro do Docker, dentro de uma máquina aqui. Mas se eu for fazer isso externo, o Nginx vai ficar de cara para a internet e minhas 2 máquinas internas vão ficar atrás do Nginx e o Nginx vai ficar fazendo load balancing para as 2 máquinas. Cada hora a gente escolhe o algoritmo, mas geralmente é round robin, o algoritmo que é basicamente ele ficar mandando de uma para outra a cada momento. Só que o que é o problema? Se você deixar isso aqui na máquina, todas as máquinas vão ter IP válido. Isso significa que todo mundo vai conseguir acessar todo mundo. Não só o Nginx na frente da rede, mas todas as máquinas da sua rede, porque todas vão estar de cara para a internet. Então, se você tiver máquinas que você não quer que fiquem de cara para a internet, só fiquem internamente ali atrás de algum outro servidor, você vem aqui e coloca nenhum. Não esquece de fazer isso, porque eu lembro que eu penei para tentar descobrir como colocar isso sem o IP, tirar o IP de uma máquina que já estava no ar e eu não achei essa opção aqui. Então, nem lembro se já colocaram, se mudou alguma coisa, tá? Então, não esquece disso aqui. Se a máquina não for ficar de cara para a internet, não coloca esse IP temporário aqui, porque depois você não consegue tirar. Ok, então basicamente é isso aqui para a nossa rede. Eu acho que eu não mexi em nada aqui, né? Observabilidade, eu vou deixar do jeito que tá aqui. Segurança, eu não vou mexer aqui também nas opções, tá? Eu vou te mostrar aqui o que tá aqui, mas eu não vou mexer, porque depois eu vou colocar as partes do SSH separado também. Avançado, eu também não vou mexer em nada. Então é basicamente isso. Então depois que eu fiz isso tudo, dá uma conferida aqui, dá um criar e pronto. Então pronto, ó, ele me deu este IP aqui, e aí esse IP é temporário, lembra disso? Então o que vai acontecer? Se eu desligar a minha máquina por muito tempo, esse IP aqui, ele vai trocar. E aí, o que eu configurar neste IP, eu vou perder. Então, para não acontecer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em rede, se eu não me engano... por aqui mesmo dá para fazer, mas aqui, só para caso você tenha saído disso aqui, você pode vir aqui em rede VPC, isso mesmo, endereços IP. E aí, lá em endereços IP, você vai ver os endereços IP do projeto inteiro. Nesse caso aqui, eu tô com o endereço IP externo, que é esse aqui. Tem o interno lá também, mas a gente não vai usar isso. Então, no endereço IP externo, eu vou
clicar aqui nos 3 pontinhos e promover a IP estático. Daria pra gente fazer isso lá no nosso... Vou colocar um nome nele aqui. Daria pra gente fazer isso lá na hora que a gente estava criando a instância, mas geralmente eu faço isso aqui por aqui. O que isso faz? Agora esse IP vai ficar fixo, ele não vai trocar esse IP mais. Mas o que vai acontecer se eu tentar logar nessa máquina? Eu vou copiar esse IP aqui, ó, e vou vir no meu terminal e vou tentar logar nessa máquina, só para você ver o que acontece. Deixa eu vir aqui, mas suponha que eu vá fazer um SSH aqui. Esse SSH que eu uso aqui, SSHC, aqui, ele é uma função que tem lá no meu .files, lá, tá? Só para configurar algumas coisas aqui no Tmux ou coisas de terminal, mas é o mesmo comando de SSH normal. Ok, então vou usar SSH normal, tiro o C desse comando. Vou tentar com o Luiz Otávio, @ o IP ali daquele servidor. Ele me deu o mesmo IP que estava antes, não é? Exatamente, não é o mesmo IP não, é diferente. Mas se eu tentar logar nessa máquina, e aí ele vai me perguntar se eu tô realmente confiando nessa máquina aqui, né? Porque uma máquina pode se passar por outra, mas realmente ela é a máquina autêntica. Eu vou dar um yes, e aí ele não loga, ó. Percebe aqui, ó, que ele não loga. Deixa eu tirar o C ali, que eu acho que eu não vi se deu algum erro ali. Mas ele não loga naquela máquina lá, ó. Olha lá, ó, isso aqui que eu queria ver, ó. Permission denied public key. O que isso aqui significa, tá? Mas muita gente passa por esse problema aqui, né? Principalmente lá no curso, e já quero que você entenda isso aqui. Toda vez que você ver esse public key, ele tá basicamente te falando assim, olha, você não tem a chave SSH para acessar essa máquina aqui. Então, como é que a gente vai criar essa chave SSH? Vou digitar um comando ssh-keygem. Eu acho que eu tô parecendo que eu tô com um pouco zoom na tela, mas não. Então, ssh-keygem, isso aqui. Esse é o comando que eu vou digitar. ssh-keygem, vou passar qual que é o algoritmo que eu quero que ele utilize e aonde eu quero que ele salve essa chave. Eu tô colocando a chave em delete me, porque eu vou te mostrar essa chave. E aí, na hora que eu te mostrar essa chave, eu perdi ela. Então, por isso que eu vou colocar o nome delete me, para eu lembrar de apagar ela depois, mas você coloca o nome certo aí para você. Aqui no "-c, eu coloco o nome de usuário que eu quero usar ali, que no caso vai ser Luiz Otávio. Porque o que vai acontecer aqui, né? Na hora que eu colocar essa chave com acesso lá no meu servidor, o Google automaticamente já vai criar um usuário dentro daquela máquina com essa chave ligada a ele lá, tá? Essa chave já até existe aqui, eu vou dar um yes para sobrescrever essa chave. Se você quiser colocar uma senha nessa chave SSH, você pode, mas eu não vou colocar nada. Eu não costumo colocar senha em chave SSH. E aí pronto, a gente tem a nossa chave SSH criada. E aí, um detalhe sobre isso aqui. Muita gente usa a mesma chave para todos os serviços. Não é uma boa prática, mas é muito comum que aconteça isso. O problema disso é que se você perde uma chave, você perde acesso a todos os serviços que usam aquela chave. Mas, como eu te falei, isso é comum. Se você quiser fazer isso, é só você tirar este caminho e aí ver qual a chave padrão que foi gerada. Essa chave padrão você usa em qualquer lugar. Então, eu tenho acesso já a essa chave. Essa chave, ela foi gerada no seguinte local. Lá na minha home, SSH, delete me. Se eu colocar esse pbcopy aqui, eu vou copiar a chave. Eu quero te mostrar ela exatamente o que você não deveria fazer. Mas eu vou te mostrar. Essa é a minha chave privada. Tá vendo? Eu acabei de pegar a minha chave privada. Pior ainda, eu te mostrei o pior que eu poderia, mas eu queria ver a minha chave pública. Essa é a minha chave pública. Então você viu a diferença, né? Tem uma chave com o nome delete me, não tem nenhuma extensão, e tem uma chave com o nome deleteme.pub. Essa pub, você vai copiar isso aqui. Então eu nem sei se eu tenho terminal funcionando aqui, mas eu vou tentar copiar isso aqui, tudo. Aí copiei isso aqui, eu vou lá na Google Cloud Platform, e aí aqui, eu vou vir aqui no menu do canto, vou lá embaixo e vou tentar encontrar, é lá no Compute Engine mesmo. Aqui no Compute Engine, se você tivesse lá dentro, seria lá embaixo, você iria em metadados. Em metadados, você vai ter chaves SSH, e aí aqui você vai editar, adicionar item e vai colocar a sua chave SSH ali. E aí pronto, na hora que você colocou a chave pública, ele mesmo está te falando, ó, insira a chave pública. Você salva, e aí depois de ter feito isso, provavelmente a gente vai ter acesso a esse servidor aqui. Eu vou olhar porque eu acho que eu não sei se eu vou conseguir acessar esse servidor com essa chave pública que eu acabei de criar aqui, mas vamos olhar. Se eu tentar de novo o comando SSH lá, que eu estava tentando antes, vamos ver se ele vai logar naquele servidor com essa chave. Deu o mesmo erro, tá vendo? É porque o meu sistema não está usando aquela chave lá. Então o que eu posso fazer? Eu passo um "-i" ali, e aí eu passo a minha chave SSH /delete, .ssh, desculpa, .sh /delete me,
E aí, agora sim, eu acho que ele vai conseguir acessar o servidor, porque agora eu informei a chave, né? Ele entrou dentro do servidor aqui, tá? Mas, vamos corrigir isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu não quero ter que fazer isso toda hora. Então, eu vou sair aqui do servidor e vou fazer o seguinte. Só que eu não vou te mostrar isso aqui, eu vou só te mostrar a configuração que você tem que fazer, porque eu tenho muita coisa nesse arquivo aqui. Eu vou só arrumar aqui e já te mostro. Pronto. Então, aqui eu tô dentro do arquivo. Você viu que eu acessei o arquivo lá na pasta SSH, na onde a chave foi gerada, o arquivo chamado de config. Simples assim, só config. E aí, nesse arquivo, o que eu fiz? Toda vez que eu acessar o host Ninja, então eu vou falar SSH Ninja, ele vai usar essas configurações aqui. Então, o que é para ele usar aqui? Essas configurações aqui em cima, que eu não me lembro o que elas fazem, mas aqui que é importante, é a identity file, e aí aqui eu passo a chave lá que eu criei, a delete me. Qual que é o usuário que eu vou utilizar? Tem que ser o mesmo usuário lá do servidor, porque senão não vai dar certo. A porta, é essa porta mesmo, isso aqui é pro meu terminal, você nem precisaria colocar esse trecho aqui. Ok, agora, qual que é o host? Eu não coloquei o host aqui, deixa eu pôr mais uma informação aqui. Agora sim, ó, aqui temos o host, esse host ali tá errado, esse P nem existe mais. Mas aqui eu vou lá na minha instância, lá VM, e aí eu vou copiar o host, o IP ali do servidor, porque eu não tenho host ainda. Na hora que eu tiver domínio, pode ser o domínio também. Coloco aqui a configuração, salvo o SSH config, saio desse arquivo, e daí agora, quando eu digitar SSH, ao invés de eu digitar tudo isso que eu digitei, eu vou digitar SSH Ninja. E aí, SSH Ninja deve me mandar para onde? Para o servidor que eu estava ali da Google Cloud Platform. E aí, dentro do servidor, a gente pode fazer aquele esquema todo que a gente costuma fazer. Deixa eu sair daqui, eu vou criar até uma nova aba aqui do terminal e eu vou entrar no SSH Ninja ali agora. E aí, aqui no servidor, sudo apt update e sudo apt upgrade -y para ele já fazer a atualização do sistema aqui para a gente. Tamo aqui dentro do servidor, tá tudo configurado ali bonitinho, voltando ali, eu vou deixar esse arquivo que eu tava te falando no começo disponível para você. Eu vou começar a fazer as configurações, as SSH keys. A gente já fez a configuração, então vamos olhar essa configuração aqui, ó. Isso aqui que eu tava te falando antes, isso aqui que eu copiei, aqui no Google Cloud Platform, já deixei anotado como você faz aquilo ali, no seu computador e tal. Aqui, essa é a configuração do SSH config que a gente fez antes, e aqui o whatever que eu coloquei aqui no host é o nosso Ninja. Beleza, aqui a gente fez já essa atualização, eu vou deixar um usuário para o GitHub, como eu falei, então sudo add group add para adicionar o grupo lá do GitHub, vou ir colando isso aqui, é group, né? Eu não copiei, é isso mesmo. Então, vou adicionar esse usuário, vou criar o usuário em si, ok, Enter. Se você quiser ver, você pode dar um cat no PSWD, então cat /etc/PSWD, você vai ver que o último usuário ali, ó, é o que a gente criou o GitHub, o antes dele é o nosso ali. E aí você pode ver isso também em group. Então aqui group, você vai ver que tem o grupo do meu usuário e o grupo do usuário do GitHub. Eu coloquei deliberadamente o group ID e o user ID com o mesmo número ali. Aqui eu vou colocar um outro grupo, e aí é o que eu tava te falando daquele vídeo, coitado, que morreu lá, né? Esse vídeo aqui, ó, que morreu antes de nascer, né? Que eu vou criar esse grupo para eu adicionar na pasta do projeto. A gente não vai fazer isso neste vídeo especificamente, mas eu já vou deixar isso aqui pronto pra gente. Ok, esse usuário foi criado. Eu vou aqui, acabei de falar disso, né? Você pode olhar esses usuários aqui. Eu vou adicionar o meu usuário e o usuário do GitHub nesse grupo aqui. Então, este comando aqui. Ok, e o meu usuário, aí você muda aí o nome pro seu usuário, é claro, né? Luiz Otávio. Se você quiser conferir novamente, você pode olhar aquele outro comando lá do grupo mesmo. Do grupo, ó, você vai ver que no Group Project eu tenho já o GitHub e o meu usuário, Luiz Otávio. Voltando aqui, se você quiser, isso aqui você pode fazer para testar, por exemplo. Pega lá o GitHub e seta uma senha nele. Vamos lá fazer isso aqui pra gente ver. Sudo su GitHub. Su é para logar, tá? É sudo pswd GitHub, digita a senha que você quiser e repete ela. Eu errei a senha, para variar. Agora sim. E aí depois que você fez isso, você pode falar su GitHub para você testar e aí você digita a senha que você colocou no usuário. Não se preocupe se você não acertar, não colocou a senha certa. Aqui eu tô na pasta do Luiz Otávio. A pasta home do Luiz Otávio, o GitHub não tem acesso, tá? Então você tem que dar um CD, para você ir lá para sua home, que é a home do usuário GitHub. Beleza, então aqui o usuário GitHub já funcionou, grava a senha, mas se você não lembrar a senha, você pode simplesmente voltar no seu usuário, qualquer usuário que você tiver acesso e dar um sudo pswd github
de novo, e aí você altera a senha desse usuário, o que eu não vou fazer. A parte do projeto, eu vou deixar pra gente criar essa pasta aqui. A gente pode até... vamos fazer isso aqui, sei lá. Talvez a gente mude depois. Vou criar a pasta do projeto. Ali tá com nome diferente, porque o meu projeto ali ele é privado. Então eu coloquei esse P ali, né? Mas eu vou só colocar Docker Labs aqui. Ok. E aqui eu vou alterar o grupo dessa pasta aqui. E aí, change group para aquela pasta Docker Labs. E aí eu vou mudar o grupo da pasta para ser o grupo dos nossos usuários, que é o grupo Project, que a gente criou anteriormente. E aí é disso que eu falo nesse vídeo aqui que eu te falei. Dá uma moral naquele vídeo lá, pelo amor de Deus. Aqui eu falo um pouco de permissões, eu falo disso também no vídeo que tá linkado nesse outro vídeo aqui, que eu falo de usuários e permissões no Linux, mas aqui eu vou simplesmente alterar tudo daquela pasta para ter permissão total para o owner, permissão total para group e só leitura e execução para os outros grupos. Beleza? Depois a gente vai clonar o nosso repositório para dentro daquela pasta. E aí sim eu vou colocar a permissão aqui para essa permissão especial, G+S, ela vai fazer com que tudo que for criado dentro dessa pasta seja daquele grupo Docker Labs. Terminamos essa parte aqui de cima. A parte de deixar o SSH melhor configurado, eu vou dar uma conferida aqui. Apesar de que o Ubuntu parece que já faz bastante dessas configurações aqui pra gente. Aqui, eu tô criando um diretório? Não, eu tô no lugar errado aqui, então vou dar um Q, exclamação, para sair daqui. E aparentemente esse diretório não existe. Vamos lá, vamos ver. O que eu tenho? /etc, SSH. Ali tá um SSHD, tá? Não tem o D ali. Agora que eu tô percebendo aqui, se eu não lembrar de mudar isso, olha isso aqui, ó. Beleza, eu vou vir aqui e vou conferindo tudo ali que eu tenho que mexer. Eu acho mais fácil ir pesquisando aqui, ó. Vou no PubKey Authentication, vou dar um /, vou colar isso aqui, ó, PubKey Authentication, vou descomentar isso aqui e manter como yes. Bom, eu vou fazer isso aqui para todas aquelas coisas ali e vou salvando. O que tiver comentado eu descomento, o que não tiver nesse arquivo eu coloco nesse arquivo e aí já volto aqui. Pronto, pessoal, depois que eu fiz aqui toda a configuração, eu tive que descomentar um monte de coisa, adicionei essas linhas aqui no final. Isso aqui, muito cuidado com isso aqui, se você colocar o dado errado aqui, você não consegue nem logar de volta nesse servidor aqui. Mas voltando aqui, eu fui descomentando coisa, adicionando coisa que não estava, conforme eu te falei aqui antes, ok? Pronto, depois que eu fiz isso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um sudo systemctl restart, eu não lembro se é sshd ou ssh, é ssh aparentemente, ssh, dá um restart, não fecha ainda, vai na outra aba do terminal e tenta logar de novo no server. Então aqui, vou fazer aquela mesma coisa. Se logar tranquilo, tá tudo legal. Belezinho, então aparentemente tudo funcionando. Então, sempre que você fizer alguma alteração no servidor, lembra, esse negócio tá lá nos Estados Unidos afora, não tem como você ir lá no servidor. Então, sempre testa antes de você sair do terminal, alguma coisa assim, mantenha a sua sessão aberta, porque isso vai prevenir de você fazer alguma coisa errada. Ok, então agora acho que a gente pode olhar outra parte aqui, ó. Isso aqui, tava escrito ali. Fail to ban. Eu acho que é a última coisa, não é? Tem o firewall também. Então, fail to ban e o firewall. Esse aqui eu vou ir mais rapidinho, tá? Eu preciso instalar esse aqui, mas eu preciso do Python lá também. Então, vamos dar um sudo apt install, sudo apt install Python 3, só pra gente ter um Python aqui. Eu acho que não tem Python, né? É Python 3 aqui, é isso mesmo. Então já tem o Python ali, kit aqui, exit. Esse é o antigão, né? Então já temos o Python ali, ok? Depois que você tem o Python, agora você pode instalar o fail to ban. Eu não lembro se essa versão do Python tá muito antiga pro fail to ban, mas tem lá no GitHub deles, tem tudo que você pode fazer com eles aqui, tá? Vou colocar o fail to ban, vou gerar uma nova jail e vou colocar as configurações que eu já peguei lá no repositório deles ali. Então vou copiar isso aqui, vou executar, vou dar um yes ali, achei que já tinha ido. Sei lá, parece que deu um mundo de erro ali, mas beleza, eu vou mandar isso aqui, vou colar isso aqui. Isso aqui vai copiar esse arquivo jail.conf para jail.local. Segundo a documentação, isso é uma boa prática. Vou abrir o meu jail.local e vou... Na verdade, eu nem precisaria fazer isso, né? Porque eu copiei o arquivo inteiro, agora que eu tô percebendo aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo que tá nele. Gente, eu tô no Nano e eu não consigo sair do Nano. Muito impressionante isso mesmo. Mas eu entrei no Nano aqui, por algum motivo. Era o comando que tava ali, ó. Acho que eu copiei o comando do próprio GitHub deles lá. E aí acabei caindo no Nano e eu tô tentando ali fazer alguma coisa, agora sim. Então aqui, eu vou apagar tudo que tá nesse arquivo, vou pegar isso aqui, descomentar e só vou mexer com esse SSH. Então não se esqueça de descomentar tudo que eu coloquei ali pra gente, ó. Descomentar isso aqui, descomentar isso e assim por diante. Ok, salvei, saí. Agora eu tenho só mais um comando aqui para reiniciar o servidor.
deles, o client, não, é o serviço, né? Ok, vou reiniciar o serviço e vou conferir o status aqui do nosso client lá nesse server. Executando, aparentemente já tem uma jail ali. A jail é onde eles prendem os banidos, né? Então você pode, por exemplo, fazer um tail-f /var/log/fail to ban. Você já deve ter alguém bloqueado ali no seu server, né? Se você observar, ó, a jail está em operação, a jail iniciou. Fica de olho nesse arquivo aqui, que você vai, enquanto você estiver mexendo nesse servidor, você vai ver várias IPs sendo bloqueadas aqui de gente tentando acessar o seu server. Mas ok, vamos lá por firewall pra gente finalizar essa parte aqui. Aqui também é um status, mas só da jail de SSH. Agora para o firewall, mesma ideia, vou instalar o firewall aqui. Enquanto ele instala, eu vou negar tudo o que vier de fora para dentro. Então, essa é uma prática muito comum em firewall. Eu nego tudo que está entrando e depois eu libero só o que eu quero. Vou negar tudo que está entrando. Eu vou permitir tudo que vai sair de dentro do meu servidor. Ok. Agora foi. Eu vou permitir SSH, muito importante aqui. Tá? Para você não bloquear você mesmo. Você pode derrubar o seu servidor SSH aí se você fizer coisa errada. Eu vou liberar a porta 80, que a gente vai precisar dela. E eu vou liberar a porta 443 também, que a gente vai precisar dela, tá? Eu acho que eu não vou fazer essa parte de instalação do Docker, mas eu vou te passar aqui as instruções e aí eu faço fora do vídeo, porque senão vai ser muito perda de tempo pra gente. E eu vou ativar o firewall aqui, ó. O firewall está ativo e habilitado no sistema, no startup do sistema. Ok, eu vou checar o status do firewall. Eu não estava nem conferindo direito, porque eu escrevi isso aqui agora. Mas você tem que conferir essas coisas que você está fazendo aqui. Ó. Por exemplo, eu tinha colocado a porta 22 ali, mas pode ser que eu me bloqueie do próprio servidor aqui, porque eu estou conectado pela porta 22. Então toma muito cuidado com isso aqui. Então aqui está o nosso firewall configurado. E aí a gente chega no fim, tá? Eu falei para você que a gente ia fazer a configuração dos domínios, né? Então eu vou fazer a configuração do domínio, mas eu vou pular a parte do Docker, porque aqui no Docker, nesse link aqui, ó, você pode ver aqui embaixo que é só, literalmente, só você ir colando, e comando por comando aqui, ó, até lá embaixo, aí depois chegou aqui embaixo, vai ter isso aqui, depois você reinicia o servidor, não, tem mais comando aqui para baixo, e aí depois você reinicia o servidor e pronto, mais nada, tá? Então, tá explicado, é isso aqui. Aí você pode até testar com o sudo docker hello world lá para sua aplicação, mas eu não vou fazer isso, como eu te falei, a gente vai perder tempo à toa. Depois que você terminar tudo aqui, se eu esquecer de te falar isso, não esqueça de desligar o servidor aqui, tá? Deixa ele ligado não, porque senão você fica gastando dinheiro à toa. Nos domínios, eu vou pegar o IP do meu server, vou vir aqui no domínio meu, por exemplo, o otavmiranda.com, ele aponta para o GitHub Pages, tá? Então isso aqui não tem nada de segurança aqui, todos os IPs que estão aqui, ó, se você observar, é tudo do GitHub mesmo, GitHub Pages. Então eu não tenho um servidor, por incrível que pareça, né? Mas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo registro, eu não te falei onde que eu fui, né? Na Cloudflare, onde você tiver o seu domínio, vai no seu domínio, no painel de configuração, clica nele, acha DNS no seu domínio, registros de DNS. Em registros de DNS, isso depende da configuração. Por exemplo, olha só, www é um registro A. O IP é um registro A também. Então esse aqui é um subdomínio aqui que está apontando para esse IP e isso aqui é um domínio que está apontando para esse IP aqui. Todo mundo apontando praticamente para o mesmo lugar. Quando você está apontando um domínio para um outro IP, aí você utiliza um AAA aqui no caso. Eu já escrevi sobre isso, tá? Depois você dá uma lida lá no otavmiranda.com.br, lá embaixo, pra você entender melhor aqui, ó, o primeiro artigo que eu escrevi nesse blog que foi sobre isso, explicando cada registro, o que cada um faz, tá? Aqui, como eu tô registrando um subdomínio do meu domínio para um IP, eu tô redirecionando um subdomínio do meu domínio para um IP, eu vou criar um registro A. Então, o meu IP é esse aqui, ó, peguei esse aqui, esse IP, eu vou aqui, vou dar um adicionar registro, vou criar um registro do tipo A, e aí aqui eu vou adicionar o meu nome, aqui no caso, que seria basicamente o domínio em si. Então, por exemplo, o meu domínio é otaviomiranda.com. Eu quero redirecionar o domínio app1.
E aí vai ficar app1.otaviomiranda.com. E aí aqui no endereço eu vou colocar o IP do servidor. E aí eu vou tirar o proxy aqui, por quê? Porque na minha Cloudflare eu já tenho o HTTPS configurado aqui. E isso faz o meu domínio ficar redirecionando para HTTPS, que redireciona, vira um loop infinito isso. Então eu vou tirar isso aqui, eu não quero mexer nas configurações do meu próprio domínio. E isso aqui faz com que a Cloudflare repasse isso aqui direto. Ela não faz nada no meio do caminho, beleza? Então é como se eu desativasse a Cloudflare aqui. Ok, vou salvar isso aqui e eu vou colocar um outro subdomínio que vai ser um app2, só para simular se você tivesse dois domínios apontando para o mesmo lugar, tá? Mas não precisa. E aí eu vou colocar aqui o outro subdomínio, a mesma coisa, só mudando o nome dele aqui. Então, no final das contas, quando eu entrar em app1.otaviomiranda.com, eu devo ir para este servidor aqui. Eu vou te mostrar isso aqui já já. Então, vamos lá, vamos testar. Eu tenho que pingar esse servidor se eu pingar no meu domínio, né? Vamos lá na outra aba do terminal aqui, na aba 1. E aí vamos falar ping app1.otaviomiranda.com. Olha lá, ele já tá pingando lá naquele servidor lá. E aí, o que eu posso fazer com isso? Eu já ia falar um concorda aqui, nossa, que ódio, eu tô pegando esse vício. Mas aí, o que acontece com isso? Lá no servidor, o que eu tiver rodando vai ser respondido por esse IP. Então, suponha lá que, deixa eu ver, eu tenho Python aqui, né? Eu não tenho nada aqui para direcionar, mas suponha que eu tenho aqui, lá na minha pasta Docker alguma coisa lá que eu criei, /Docker Labs. Nessa pasta, suponha que eu crie lá um arquivo index.html. E aí, nesse arquivo, eu vou criar um HTML rapidão aqui na mão. Bom, não sei se tá tudo fechado bonitinho, o meu HTML, mas esse é o meu HTML. O que eu quero te mostrar? O Python, eu até falei disso já no canal, né? O Python, ele tem um servidorzinho que a gente pode subir ele aqui, né? Que seria python-m http, se eu não me engano, .server. E aí eu passo aqui esse local aqui, eu não me lembro se eu tenho que fazer mais alguma coisa. Python 3, desculpa, gente. Faltou 3 ali. Não me lembro se eu tenho que pôr mais alguma coisa aqui. Faltou. Ah lá, ele fala pra gente ali, ó. Ele tá falando. Faltou. Isso aqui que eu tenho que passar é o -d ali, né? -d address, aí -p port. -p version ou -p port? Vamos descobrir agora. -p. Ah, a porta não tem coisa. Não tem coisa. Agora lembrei aqui. Então, -b address. Eu vou colocar isso no address 0. Sei lá se vai funcionar, mas beleza. Eu vou colocar a porta aqui 80. Só pra gente entregar isso aqui. Deu permission denied. Eu vou subir isso aqui com sudo. Ok, subi um servidor na porta 80. O que eu queria te mostrar aqui, tá? Só para você lembrar o comando, sudo python 3 -m http server -d o caminho que eu quero, que é a pasta que eu tô aqui no Docker Labs, e aí o endereço 0, qualquer endereço, e aqui no caso eu tô colocando a porta 80. Testar isso aqui e a gente vê, não seguro, já não fez nenhum certificado, mas aquele HTMLzinho que eu criei lá, tá aqui, o título, bateu o título aqui, ó, legal. E eu posso também, além disso, .otaviomiranda.com, ele deve responder, e app2 também é a mesma coisa. otaviomiranda.com também responde exatamente da mesma forma. Então a gente já tem agora um servidor funcionando. Por que eu não pus certificado SSL aqui ainda? Porque eu vou pôr por dentro do Docker. Então a gente vai precisar fazer esse deploy pelo Docker lá, ok? Então, por isso que eu falei que isso ia levar mais de um vídeo. No próximo vídeo, a gente faz então essa configuração. Para parar aqui, só dá um Ctrl+C lá para o seu servidor, desliga o seu servidor, mantém aí todas essas configurações. No próximo vídeo a gente já vem para fazer esse deploy nesse servidor aqui, ok? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui assim, porque eu já cansei de falar. A garganta já tá até dolorida aqui. No próximo a gente continua. Até o próximo.